Então essa aqui é a nossa primeira aula, tá bom? É uma aula de introdução, a ideia é dar um contexto para a disciplina e já começar a falar de instrumentação especificamente, mas sempre dentro do contexto aqui de instrumentação e controle. Então esses aqui são os tópicos que nós vamos abordar de forma superficial ainda, tá? A gente vai se aprofundar, vai ter aulas específicas desses tópicos, mas eu já peço que vocês se familiarizem com algumas palavras, com alguns termos, tá? Termos técnicos, inclusive, que são importantes dentro da disciplina. Então, eu coloquei essa figura, eu achei na internet essa figura, que eu achei bastante interessante. E esse aqui, no caso, é o controle manual. Tem aqui um ser humano fazendo a vez aqui do controlador. Ele aqui é o operador, seria o controlador. Um ser humano, um controlador muito poderoso, né? O objetivo geral é controlar a planta. A planta é isso aqui, ó. A gente chama de planta, processo, sistema, então que está sendo controlado, tá? E tem outras palavras que a gente usa também, mas vocês vão ver durante as aulas, tá? Então o processo ou planta é o que a gente quer controlar. Dentro de uma indústria, alguma coisa, algum parâmetro que a gente vai ter que controlar. Aqui no caso, o objetivo específico é controlar o parâmetro temperatura. Então o nosso indivíduo aqui, que é o nosso controlador, o operador, controlador humano, ele está de olho aonde? Na temperatura. O olho dele está focado aqui na temperatura. E ele está também com o nosso atuador aqui, com a nossa válvula de mão. E ele vê a temperatura, se a temperatura aumenta, ele abre a válvula. Se a temperatura diminui, ele fecha a válvula, ou o contrário, tá? De tal forma que ele olhe e veja a temperatura fixa aqui, tá? Num certo valor, que foi previamente definido. Nós temos aqui uma saída. Essa saída não é necessariamente temperatura, pode ser temperatura também, mas não necessariamente temperatura. Temos também a planta, que eu acabei de mencionar, tá? Que é esse sistema dentro da indústria que nós estamos controlando. Temos o sensor, que seria esse medidor de temperatura, é um sensor. E temos também o controlador, que eu acabei de mencionar, e o atuador. Então são essas 3, 4, 5 partes aqui essenciais aqui do sistema de controle, tá? O sensor, a saída, a planta, o atuador e o controlador. Vamos detalhar um pouquinho mais e agora vamos passar para o diagrama de blocos, que a gente vai usar muito durante essa disciplina, especialmente na parte de controle. A gente vai trabalhar bastante com esse diagrama de blocos. Então, todas essas partes que estão aqui, vocês visualizam elas, né, perdão, aqui no diagrama de blocos, estão bem presentes aqui. E já apareceu duas coisas a mais, né, ou três, né, o set point, esse nome aqui, variável manipulada, e a variável controlada, tá? Então, a ideia é a seguinte, o controlador está aqui, que é o nosso operador humano, mas é evidente que em controle você usa um algoritmo, tá? Um software, um programa, tá? E o atuador, que é a válvula, e o processo, que está aqui dentro. O processo é muito comum, o processo ser uma caixa preta, tá? Você não sabe tudo que está dentro daquele sistema. Você só sabe que aquele sistema se comporta de uma determinada maneira quando você modifica essa variável manipulada. Então você vai mexer nessa variável manipulada e essa variável controlada ela vai mudando. E aí dependendo do qual valor que você queira aqui na variável controlada, e esse valor aqui é definido aqui no set point, então eu vou escolher aqui o valor da variável manipulada, que o atuador vai colocar aqui na entrada do processo. Então, o processo ele é uma caixa preta mesmo, às vezes você até pode conhecer, mas geralmente é uma caixa preta. Temos o nosso sensor, esse não é uma caixa preta, você tem que conhecer. Temos o atuador, que também não é uma caixa preta, você tem que conhecer. E o controlador, que é a parte que a gente vai trabalhar bastante na segunda parte da disciplina, depois da P1. Tá? Vai ser muito aqui no controlador. Na primeira parte da disciplina vai ser muito isso aqui, o sensor. E o atuador a gente não vai trabalhar muito, tá? Talvez eu cite em algum ponto ou outro, tá? E nós temos basicamente esses itens aqui.
Agora, no exemplo ao lado, né, pensando aqui nesse exemplo, estou formulando algumas hipóteses aqui, né? Nós temos o seguinte: a variável manipulada, qual é mesmo? Queria que alguém respondesse. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Qual é a variável manipulada que o controlador está de olho? Temperatura, professor. Temperatura, né? Tranquilo. Então, a temperatura aqui é a nossa variável manipulada. Já a variável controlada pode ser uma porção de coisas, tá? Depende da sua realidade dentro da empresa. Então, pode ser a concentração ou a presença de alguma substância derivada de uma reação química. Então, muito provavelmente tem um sensor que ele é capaz de detectar a presença de uma substância e ele envia um sinal para o sistema aqui e compara com o valor que se ajustou aqui. E aí esse sinal vai ser utilizado aqui no controlador, que vai atuar, que vai determinar o que o atuador deve fazer. E o atuador, é claro, né, ele vai mexer com a variável manipulada, que é a variável que vai fazer com que essa variável aqui, que a gente chama de controlada, se modifique, tá? Segundo o set point. Ou então pode ser a cor, né, do material resultante ou a própria temperatura. Não coloquei aqui, mas pode ser a temperatura também. E etc. Tem uma quantidade infinita aí de possibilidades. Depende de onde você está trabalhando. Aqui temos um outro exemplo, parecido com o anterior, só que isso aqui é automático. Não tem a presença humana aqui. E os sistemas automáticos, é curioso, eles são melhores, não querendo desfazer do ser humano, mas o ser humano se distrai de vez em quando, né? E a máquina não. Mas ela pode queimar também de vez em quando, mas aí tem que consertar ela. Então vamos verificar aqui as etapas aqui do funcionamento de um sistema de controle. Essa planta aqui é muito simples, ó. Você tem aqui um reservatório, tá? E que vai conduzir um material aqui nessa esteira. A esteira, ela vai estar levando esse material para uma outra etapa do processo de fabricação. Só que eu preciso ter uma quantidade desse material controlada. Então, a minha variável controlada é esse material. A quantidade desse material pode ser em metros cúbicos, centímetros cúbicos ou quilos, alguma coisa assim, tá? E provavelmente aqui é quilos. Então, ele mede o peso aqui dessa esteira e ele vai manter esse peso constante. E como ele faz isso, né? Primeira coisa, ele vai detectar o valor do peso do material, da massa, né, de material que está em cima da esteira. Aqui tem um sensor aqui, o sensor está aqui, e você tem aqui uma parte elétrica e eletrônica, tá? Que vai produzir, a partir do sensor, um sinal elétrico, tá? Porque a parte de processamento, que é essa aqui, que vai ser o nosso... a gente vai chamar aqui do controlador, tá? Ele vai precisar do transmissor, ou seja, dessa conversão do sinal que o sensor produziu aqui para o sinal que vai para o set point. Aqui inclui, por exemplo, conversor analógico digital, tá? Então você tem o sinal do sensor, ele muitas vezes é um sinal pequeno, uma amplitude pequena. E junto com esse sinal de amplitude pequena tem um negócio chamado ruído. E aí fica complicado o sinal com amplitude pequena e o ruído que também tem uma amplitude pequena e parecida com a amplitude do sinal. Então você tem que ter um processo aqui de filtragem, né, de amplificação. E então as coisas começam a ficar complicadas aqui. A gente vai trabalhar um pouquinho até a parte da conversão analógica digital. A gente vai chegar até essa parte. Então vai começar pelo sensor até a conversão analógica digital. E aí o sinal já analógico aqui, você tem aqui o seu controlador e aqui o set point. Então aqui que você ajusta, tem um botão aqui, um seletor, aqui você mexe nesse seletor aqui e você ajusta a massa, né, de material que tem que permanecer inalterada durante o processo. Então você escolhe aqui. E o controlador, ele se utiliza desse valor set point e desse valor aqui que está sendo fornecido pelo transmissor. Ele faz uma comparação entre os dois e aplica uma tensão elétrica aqui na saída por um certo tempo. Então esse tempo e a tensão elétrica é o software que está aqui dentro.
tá? E você usa os conceitos de controle aqui dentro, que a gente vai falar na disciplina na segunda parte. E aqui tem o nosso atuador. Esse cara aqui, ó, atuador. Ele vai abrir ou fechar. Então, ele vai abrir o que? Aqui, essa abertura aqui, esse reservatório aqui. Então, se ele abrir aqui a abertura, vai vir mais material para cá e o peso vai aumentar. Se ele diminuir a abertura, vai vir menos material e vai diminuir o peso. Então, vocês já percebem, né, que o sistema vai fazer aqui, né? Ele vai ficar abrindo e fechando essa válvula de tal forma que em algum momento vai convergir para um valor de massa aqui que vai produzir o resultado lá na frente e que deve ser mantido controlado e que foi setado, né? Claro, né? Que foi setado. E basicamente é isso aqui. Temos aqui então o atuador, o nosso processo. Então são as partes que compõem aqui nosso sistema. Tudo bem? É bem parecido com o que eu falei, só que eu substituí o ser humano pelo controlador eletrônico, né? Vocês não vão precisar ainda, a gente não vai pedir programação, tá? A gente vai pedir simulação, mas as simulações o software, a gente vai usar o Scilab, então a parte de programação, digamos, já está implementado no Scilab. Tem um diagraminha de blocos, você vai lá e coloca, liga e faz funcionar. Então, não vai precisar programar em C, nada. É só utilizar lá o nosso simulador, vocês vão ver que é bem tranquilo, eu espero. Aqui está o nosso sistema, que a gente já comentou, né? Tem aqui essa correção, né, que é feita aqui na variável controlada, para ficar segundo o que foi ajustado pelo operador. Aqui o operador humano aparece atrás desse set point, né? O ser humano. É ele que ajusta isso aqui, com o conhecimento que ele tem disso aqui, né? Ele sabe que isso aqui, numa certa quantidade, vai produzir um resultado lá na frente. Então aí o ser humano vem e ajusta o set point. E o restante a máquina faz sozinha, até convergir naquele valor que foi ajustado. E relação de sensores com sistemas de controle, tá? Vamos ver a relação. Ela é tranquila, tá? É alguma coisa que eu já acabei de falar, mas vamos estar por escrito aqui, tá? Aqui o sensor, ele detecta uma mudança na variável controlada. Lembra do exemplo, né? A gente começou pelo sensor, falamos da variável controlada, que era a massa de areia em cima da esteira, né? Então essa é a variável controlada, massa de areia, que está em quilos, né? E a transdução vai acontecer que o transdutor vai transformar uma quantidade física, massa, em quilogramas, para uma outra quantidade física, tensão elétrica em volts. Percebe a transdução? Tá? Então ele modifica. Tem uns sensores que modificam a massa por cor, por exemplo, um sensor, ou a massa por uma deformação, uma coisa assim. Mas geralmente a gente aprecia muitos sensores que faz a transdução de massa, por exemplo, né, em grandeza elétrica. É mais fácil da gente utilizar grandezas elétricas e não grandezas físicas, tá? Então vai ser muito comum os nossos sensores fazerem essa transdução de uma grande quantidade física ou química, predominantemente física no contexto da nossa disciplina, numa quantidade elétrica. Essa transdução, tá? E a primeira delas. O sensor ele vai enviar essa informação a um elemento comparador. Ao elemento aqui, ó, o elemento comparador. E esse elemento comparador, por sua vez, ele vai efetuar a comparação com o set point e vai resultar. O resultado está aqui, né? O resultado dessa comparação vai ser a entrada do controlador. O resultado dessa comparação. Aí o controlador, por sua vez, ele vai modificar o processo aqui, ele vai modificar isso aqui por meio do atuador, tá? E o atuador é o responsável pela transdução 2. Então eu posso ter aqui uma variação aqui de tensão elétrica aqui na entrada do atuador, produzida aqui pelo controlador depois de um processamento. E na saída do atuador eu tenho temperatura, por exemplo. Eu aqueço mais o processo. Então eu coloco uma temperatura maior ou menor. E aquecendo o processo, a saída aqui, que é a variável controlada, vai se modificar, né? E aí vai ter um sensor, vai realimentar para cá, vai comparar com o que você ajustou, vai mandar um sinal
que é a diferença entre o que se ajustou e o que o sensor trouxe, né, lá da saída, e passa para o controlador e segue esse processo, que a gente vai falar aqui, né, as etapas aqui, elas vão se repetir até a estabilização ou presença de perturbações. Então, até o sistema se estabilizar, aí ele fica lá estável, bonitinho, mas também pode acontecer perturbações, aí o sistema sai da estabilidade, aí tem que fazer tudo isso aqui de novo para ele voltar para a estabilidade. E aqui um resumo, tá? Do que a gente falou aqui em cima. O sensor, ele detecta a variação na variável controlada, aqui ó, o sensor, ele detecta a variação na variável controlada, que pode até ser às vezes igual à variável manipulada, a mesma grandeza, só que em circunstâncias diferentes, né? A controlada está depois do processo e vai lá para frente, nas outras etapas de uma fabricação de um produto, tá? E aqui o sensor faz essa conversão aqui para um sinal elétrico, tá? 99,99% de sinal elétrico, tá? E após a comparação com o set point, que é isso aqui, ó, então a comparação set point sinal, então o sinal do sensor e o setting point, é enviada uma nova entrada ao controlador, tá? E o controlador modifica por meio do atuador a planta com base na saída do sensor e do set point. E isso aí produz um ciclo que se repete até a estabilização do sistema. Tudo bem, pessoal? Tá complicado alguma coisa? A ideia é depois vocês recapitularem isso, tá? Que às vezes parece complicado, mas... Aliás, perdão. Às vezes parece simples e é complicado. Ou o contrário, né? E aqui tem o que são sensores, né? São os sentidos do sistema de controle. Aqui está a conexão entre sensores e controle. Não tem controle sem o sensor, né? E também não tem controle sem o atuador. Então os atuadores é quem efetua o controle. O controlador, aquele bloco controlador, ele vai decidir, segundo um algoritmo, qual é a melhor estratégia para fazer com que o sistema se estabilize. A gente sempre procura estabilidade, não é? E isso é o controlador que faz. E ele emite um sinal que vai para o atuador. O atuador, ele seria tipo um cara burro, né? Que recebe um sinal do controlador e coloca na saída um outro sinal correspondente. Só isso, ele não, digamos assim, ele não pensa. Ele é tipo o pau mandado, ele obedece, né? O atuador só faz isso. O sensor também é outro que só obedece. Quem manda é o controlador, isso tudo. E é o chefão. E é o mais complicado de se trabalhar. Se bem que os princípios desses caras também não são muito simples também não, às vezes. Mas é basicamente essa ideia, tá? Aqui tem algumas grandezas físicas, só para... Vocês sabem, né? Eu só coloquei aqui por colocar. Ó, a massa, comprimento, tempo, frequência, velocidade. Ó, uma quantidade imensa. Às vezes a gente não tem muita criatividade, né? Só falei de massa, falo de sei lá, densidade, assim, eu exemplifiquei. Mas podia ser qualquer uma dessas. Força, energia, trabalho, muita coisa, muita coisa. Tá? E tem as grandezas elétricas aqui que começa a aparecer, ó. Resistência elétrica, tem... aqui não está aparecendo... intensidade de corrente elétrica, potencial elétrico, dado em volts, né? Então, essas são as grandezas que estão aqui, todas elas envolvidas. Aqui no sistema MKS, aqui as unidades. Então, tudo isso aqui é que você controla, tá? Que sai lá da planta. Pode sair qualquer uma dessas aqui. E do sensor também, na transdução do sensor, você tem uma grandeza aceleração que vai resultar um potencial elétrico, uma força eletromotriz. Então houve a transdução. Se colocar mágica também, e uma grandeza e passa a ser outra, né? Parece uma mágica também, mas não, mágica não é nada a ver, tá? Não põe isso não, por favor. E aqui, ó, transdutores num carro. Transdutores a gente entende que é o atuador e o sensor, tá? Ou o sensor, atuador ou sensor, ou ambos, depende do sistema, né? O sistema de controle tem os dois. E aqui está o carro. Então você tem aqui um giroscópio, tem um atuador, o freio do carro é um atuador, ele atua. Então você tem um sensor de velocidade e você tem um sensor de aceleração e você tem um controlador de velocidade,
E na medida que o carro está se indo lá, mantendo a velocidade constante, ele vai controlando aqui, no caso aqui, a quantidade de combustível que entra no motor, né? E se entrar menos quantidade de combustível, o carro diminui a velocidade. Se entrar mais quantidade de combustível, o carro acelera. Então o controlador, a grandeza manipulada seria a velocidade. E a grandeza manipulada é a velocidade, e a grandeza controlada é a quantidade de combustível que entra no motor. É isso aí. Então, que vai corresponder à velocidade do carro, né? Então ele controla a quantidade de combustível e a quantidade de ar, essas duas quantidades que entram no motor, que vai dar a força para o motor, através da velocidade. Então a variável controlada é a quantidade de combustível e quantidade de ar. E a manipulada é a velocidade, que é a que muda, né? E o controle tem que ver. Você ajustou aquela velocidade lá no painel. Hoje em dia tem uma porção de carros que tem esse controle automático de velocidade, esse atuador de aceleração aqui, que está aqui, ó. E é bem legal. Quem não conhece, é interessante ver, é bem legal. Eu pessoalmente conheço, tem um carro que tem isso, aperta um botão e ele fica na mesma velocidade. É super legal isso. Para viagens longas, é uma maravilha, para dormir no volante, né? Que você não precisa acelerar e o carro vai sozinho. Pega uma retona, você até solta o volante que ele vai sozinho. Subida, descida, ele mantém a velocidade. Só que quando for fazer a curva, aí você tem que virar, né? Infelizmente não é nenhum Tesla para fazer tudo sozinho. Ainda não cheguei nesse ponto ainda. Acho que nem vou chegar tão cedo. Mas vamos lá. Desabafos a parte, vamos seguir. Então, definição de instrumentação. Aqui já estamos convergindo para a parte de instrumentação, tá? Que é a primeira parte da disciplina. Aqui tem uma definição, tá? Formal, eu procurei aí no dicionário aí. É o ramo do conhecimento que estuda os dispositivos, os processos de medição de grandezas físicas, tá? Eu creio que não só físicas, mas a gente vai trabalhar muito com grandezas físicas. Aqui envolve, então, a definição das grandezas físicas e suas unidades de medida. Então, isso aqui tem que estar bem claro. E técnicas e dispositivos de medição, que é basicamente o que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina, nessa primeira parte. Especialmente isso aqui, dispositivos de medição. Os sensores, né? Aqui tem um exemplo clássico de transdutor. A gente já falou bem de transdutor, e esse exemplo aqui é bem clássico. Você tem aqui um transdutor que vai transformar quantidade de energia elétrica em velocidade de rotação do motor. Então, é isso, né? E aqui você tem aqui uma bateria que você vai carregar, né? Tem um campo magnético. E aí, na medida que ele girar aqui, ele vai fornecer aqui uma quantidade de tensão elétrica e de corrente também disponível aqui nessa saída, né? Então, a velocidade seria a nossa grandeza manipulada, e a grandeza controlada seria a potência, né, dessa saída aqui, né, em relação à tensão multiplicada pela corrente aqui, né? Você pode ter uma tensão fixa e a corrente que ele pode fornecer é variável com a velocidade de rotação desse cara. E esse aqui também é um outro exemplo bem típico de sensor, transdutor do tipo sensor, que é o termopar, que é medidor de temperatura. E aí vocês vão verificar que a gente vai falar do termopar durante a aula, tá? E o sinal que o termopar fornece, o termopar é muito bom porque ele fornece um sinal elétrico a partir da temperatura. E isso é útil para o processamento que vem depois, que nós já mencionamos, né? Temos o relé também. O relé é um tipo de atuador. Então, dependendo de uma certa grandeza, que passa de um certo limite, o relé é acionado. E, por exemplo, eu estou muito com temperatura na cabeça, mas tem falta de criatividade da minha parte. Tem muitas possibilidades, a gente já mostrou na tabela, né? Mas eu estou pensando assim, digamos, na temperatura ambiente de uma sala. Você tem um sensor. Não, pode pensar nisso aqui, ó. A gente vai falar disso mais para frente. Um sensor é um detetor, no caso, de
incêndio, né, de fumaça. E a gente tem nas salas, em vários lugares. E se ocorre a presença da fumaça no detetor, o que ele vai fazer? Ele vai acionar uma abertura, né, de uma válvula, né, de onde vai sair água. Vai molhar toda a sala e vai apagar o fogo. Então, essa válvula, geralmente ela precisa de uma certa tensão elétrica para ela ser aberta, né? Então, ele vai ter que acionar aqui um relé associado a essa válvula. Então, você tem aqui uma tensão elétrica na entrada do relé, que vai produzir uma variação da posição do relé, né? Que, por sua vez, vai fazer com que a válvula se abra. Então, esse seria um processo de atuação. E agora, por fim, né, o alto-falante e o microfone, né? O microfone seria o sensor e o alto-falante seria o atuador sobre o ambiente. Então, a grandeza aqui que você vai detectar aqui vai ser o volume de voz, né? E você vai obter, correspondentemente, um volume de voz aqui, só que com uma amplitude maior. Então, nesse processo de transdução, você tem a mesma quantidade, mas com amplitudes diferentes. E é evidente que, na hora que você variar aqui, a sua voz variar aqui, você vai ter uma mudança de posição dessas espiras aqui dentro de um campo magnético, que vai induzir uma saída, né, elétrica, que vai ser amplificada por um amplificador, e a saída desse amplificador vai aqui no alto-falante, que vai, dependendo da amplitude do sinal que tem aqui na entrada do alto-falante, você vai ter uma amplitude aqui dessa deformação aqui do diafragma aqui do alto-falante. E você vai ter o som amplificado, a voz da pessoa. Você nota aqui que teve, eu citei um processo de transdução, 2, 3 processos de transdução aqui, certo? 3. Espero que vocês tenham percebido os 3 aqui, tá? Um que é o geral, né? E o específico aqui e o específico aqui. Né? Interessante que o alto-falante ele é o contrário do microfone, assim, grosso modo, tá? Se alguém perguntar aqui, qual é o contrário de microfone? Alto-falante. Não, besteira, isso aí não é melhor nem falar mais sobre isso. Esquecem que eu falei isso por último. E atuadores, aqui alguns exemplos também, válvulas pneumáticas, hidráulicas, relés, como a gente já citou, motores também são atuadores, tá? Tem servomotores também, motores de passo, solenoides. Então aqui tem uma quantidade grande de atuadores. Isso aqui tudo se encontra na indústria em grande quantidade. E critérios para a escolha de um sensor. Então eu vou numa loja e vou comprar um sensor. Aí você chega no balcão e fala, eu quero um sensor de umidade. Aí o cara vai olhar para você e falar, e daí? Então, aqui tem as questões básicas, né? Que propriedades você quer medir, né? Se eu quero medir umidade, então um sensor de umidade. Se eu quero medir pressão, sensor de pressão, etc. Qual é a faixa de medição desejada? Aqui um item extremamente importante, porque tem vários sensores diferentes e cada um deles tem uma faixa de medição específica dele. Então você tem que escolher aquele sensor que tem essa faixa de medição que vai ser útil para você. Que resolução e precisão são desejadas? Aqui também tem um vínculo muito grande com custo, né? Uma resolução menor, uma precisão menor, essas duas coisas andam juntas, né? Vai resultar num dispositivo barato, né? Mas se o seu sistema que você vai controlar, ele precisa de uma resposta rápida e de uma precisão elevada e de uma resolução boa, você vai ter que gastar mais. A velocidade de resposta também tem a ver até com as dimensões do dispositivo, o tipo de saída. Tem algumas saídas que são variáveis no tempo, outras são fixas. São saídas que, na verdade, são medição da temperatura através da luz, né, emitida pelo sensor. Então, ver que saída que é, se é elétrica ou não. E o nível de alimentação também é muito importante, né, evidente. De grosso modo, se tem um sistema lá, se é alimentado em 110, você coloca em 220, né?
estoura o sistema. Outra coisa é, se você for tirar um sensor que ele é colocado no corpo de alguém, o nível de alimentação tem que ser o menor possível, né? Para não dar choque na pessoa, não produzir dano no tecido, né? Daquela pessoa, do corpo dela. E aqui, como que eu vou saber disso tudo? Primeiro, o sistema onde eu vou colocar o sensor. Onde eu vou colocar o sensor? Eu conheço ele, sei como que ele funciona, então eu sei que sensor que eu vou colocar lá. E também a documentação técnica, os datasheets, né? Tem que ler lá para saber se você tem como utilizar aquele sensor na circunstância que você quer. Então, basicamente, são essa ideia aqui, para você escolher um sensor. A gente vai esmiuçar isso durante as aulas, mas é importante vocês estarem cientes. Agora, os itens a seguir são só motivacionais, né? Quem tiver desanimado aí com a disciplina, talvez encontre ânimo agora, né? Primeira coisa, instrumentação ou estudo de sensores, né? Sempre é a necessidade da gente de obter informações do meio onde a gente está. Essencialmente é isso. Tem um ambiente e eu preciso saber o que está acontecendo com esse ambiente. E a possibilidade de modelar os fenômenos observados. E isso tem forte relação com o controle. Então eu vario lá o meu set point, ou eu vario a minha variável manipulada, e vou medindo a variável controlada, e vou vendo o comportamento da variável controlada com relação à variável manipulada. E então eu consigo adquirir conhecimento com relação àquela caixa preta, que é a minha planta. Então eu sei que se eu colocar uma determinada tensão elétrica ali na entrada, eu vou ter uma determinada pressão lá na saída. Agora, se eu colocar uma tensão elétrica de 1 volt a menos, pode ser que a pressão aumente bastante ou diminua bastante. O quanto isso vai acontecer? Você tem que medir. E você mede com o quê? Com sensor. Tá? Aí você faz um modelo do seu sistema, modela o sistema. E a partir desse modelo, você vai conseguir controlar aquele sistema. É porque, como você não conhece o sistema, não sabe o que tem lá dentro, ou não compreende bem o que está lá dentro, o jeito é modelar. Então, o modelo nada mais é que algo mais simples, que você conhece muito bem, que representa, né, ou que se comporta de forma muito parecida com aquilo que você não compreende bem. Então, você tem uma parte que é complexa, difícil, mas você aplica um sinal na entrada e mede o sinal na saída e obtém uma curva. Então você constrói uma coisa simples, com resistor, bateria, capacitor, sei lá, um circuito elétrico, e você faz com que aquele circuito elétrico, a partir da entrada, a mesma que entra lá no sistema, produza uma saída parecida, o mesmo comportamento. E pronto, modelei. Agora eu tenho um sistema simples que faz a mesma coisa que o sistema complicado. Aliás, quase a mesma coisa, né, evidente. E aí você consegue prever, né, possíveis resultados com diferentes variações na entrada. E isso aqui é muito importante para você melhorar até os sistemas e tudo mais. Isso é usado muito em toda parte. Engenharia é muito comum. Aqui o mercado, né, de dispositivos sensores tem essa linha clássica de avaliação e teste. Então você precisa estar atento com relação a isso. Outra coisa, quem gosta de dinheiro, acho que quase ninguém gosta, mas porventura alguém gosta de dinheiro, mercado de sensores é um mercado em ascensão. Ainda está em ascensão. O pessoal não para de desenvolver sensores. Não para. Tá? É uma área extremamente vasta, muito vasta. Você tem uma quantidade infinita de possibilidades e alguém que reclama que não tem oportunidade na vida, aí aqui está uma dica, tá? Isso aqui é uma área muito crescente, muito importante. E aqui tem as linhas, né, de aplicação dos sensores, né? A parte de avaliação e teste, então manutenção de máquinas, segurança e manutenção de aviões e navios, monitorização e manutenção de linhas de produção, etc. Então, é um mercado, esse é um mercado tradicional, né? Clássico, né? Mas tem os emergentes, que não são mais tão emergentes. Quando eu escrevi isso aqui, eles eram emergentes há uns 10 anos atrás, eu acho. Agora é tão comum a monitorização ambiental, né? Como qualidade do ar, qualidade da água e outras coisas mais.
tá? Outros itens mais com relação ao ambiente. Você está pensando aqui em meio ambiente também, em condições de trabalho adequadas, né? E, então, isso aqui é uma... E você precisa de medição multiponto, tá? Um exemplo interessante, que eu vi uma pessoa trabalhando com isso, é piscicultura. Criação de peixe em tanques. A ideia é você maximizar a quantidade de peixe dentro de um tanque, depois de um certo tempo, né? E que eles cresçam rapidinho, né? Então, você precisa controlar algumas variáveis relacionadas com aquele tanque, como presença de oxigênio, por exemplo, temperatura, e outros parâmetros que eu não saberia dizer aqui, mas existem pesquisadores que eles trabalham com isso, né? E aí você tem um sistema que ele é capaz de controlar as condições ambientais daquele tanque cheio de peixes, de tal forma a maximizar a produção de peixe. E você pode fazer isso, inclusive, via internet. Você tem um tanque lá no interior e você controla ele daqui de São Paulo. Então isso é uma coisa muito possível hoje em dia. E também o mercado de consumo, né? E que está aqui, unidades de navegação, jogos, estações esportivas, robôs elétricos, os sensores são largamente utilizados, tá? E a exigência, nesse caso, o mercado de consumo envolve pessoas físicas, vamos dizer assim, né? O custo tem que ser baixo, né? Os anteriores, a indústria, né? Uma indústria tem dinheiro, ela paga caro, mas o indivíduo não necessariamente, tá? E eles têm que funcionar aqui, ó. A gente vê uma quantidade imensa de possibilidades, né? De multifuncionalidades. Aqui eu já comentei, né? Uma diversidade de tecnologias imensa. E aqui os sensores convencionais de base elétrica, eles estão ainda em desenvolvimento. É o que a gente vai trabalhar na disciplina, sensores convencionais de base elétrica. E aqui, por fim, né? O MEMS, mais integração eletrônica, que não é mais tendência, né? Ele já está em todos os celulares, carros, em toda parte você tem MEMS, né? São estruturas muito pequenas e que você pode obter sistemas muito rápidos, que consomem pouca energia e que de baixo custo, porque você faz ele um mesmo sistema simultaneamente, né? Em um período de tempo bem pequeno. Isso é sinônimo de custo reduzido, tá? E o desempenho é elevado, né? MEMS tem essa característica que eu acabei de citar, né? O desempenho do MEMS é muito elevado. Por fim, né? Isso aqui já é o último, acho que é o último slide, já praticamente. Aqui estão alguns desafios, tá? Relacionados a sensores. Vou deixar para vocês dar uma lida lá, é muito legal esses desafios. E a motivação também está aqui, um resumo da parte de motivação. O sistema básico de medida é isso aqui, tá? A gente vai trabalhar até o comecinho desse aqui, conversor de sinais, só um pouquinho aqui, um comecinho, não vou falar a fundo, mas essa parte aqui a gente vai tratar bastante, tá? Aqui tem um sistema mais completo, vamos dizer assim, ele tem tudo que aquele outro anterior tem, mas com alguns detalhes, né? Aqui o sistema de estudo usa sensores não intrusivos ou não invasivos. Você não coloca o sensor dentro do sistema que você está estudando, coloca ele perto, na superfície, ou se dentro, mas não totalmente dentro. Que o sensor ele pode modificar a condição ambiental daquele sistema, com a presença dele dentro do sistema. E isso, muitas vezes, é extremamente, como se diz assim, não é aceitável, tá? Não se aceita, não faz sentido, né? Você colocar o sensor para medir uma coisa e ele alterar aquela coisa. Então, o que ele vai medir é uma outra coisa que ele deveria medir antes dele ser colocado lá dentro, né? Então, nesse caso, o sensor tem que ser ou muito pequeno para ser colocado dentro do sistema e não modificar o sistema, ou ele vai ter que ser colocado próximo ao sistema, mas não dentro. Tá? E aqui deve vocês darem uma olhada aqui. Então um abraço para vocês, valeu, até mais.